Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação se encontra no Salmo 34, o versículo de número 4, que diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nesta semana, nós temos aprendido a respeito do importante tema: vença os seus temores. Ontem nós entendemos um pouco o contexto deste salmo e hoje vamos entender que esta promessa de Deus neste versículo é para quem deseja libertar-se do medo. Nós vamos aprender uma ação, uma reação e também um resultado. Vamos começar com a ação. O texto inicia dizendo: busquei o Senhor. Davi, no momento em que ele estava sendo atemorizado, que a alma dele estava inquieta, o texto diz que ele buscou ao Senhor. E eu quero dizer a você, se você tem passado por alguma situação, se o seu coração está atemorizado, se você tem sentido muito medo diante de tantas coisas que têm acontecido, o convite da palavra de Deus é para você buscar o Senhor. É para você solicitar o favor de Deus, é para você implorar a sua ajuda, é para você gritar pelo socorro divino. Sabe por quê? Porque se você não orar para ter vitória contra o seu medo, o medo ele vai destruir os seus sonhos. Se tem uma coisa que o medo nos faz, ele nos paralisa, ele tira a nossa capacidade de sonhar, porque nós começamos a ter medo de tudo, nós começamos a ter medo de todos e nós temos a nossa vida paralisada pelo medo e automaticamente não sonhamos mais. E o medo, ele não só tira a nossa capacidade de sonhar, como também ele rouba a nossa paz. Você nunca vai ver uma pessoa com medo e ao mesmo tempo em paz. O medo, ele rouba a paz. O medo, ele tripudia sobre a paz. O medo, ele entra por uma porta e a paz, ela vai sair por outra porta. E quando nós olhamos para este texto, ele vem nos ensinar que a oração é a solução para todos os nossos temores. João Calvino, o grande reformador, ele disse o seguinte, que a oração é o antídoto, é o remédio para todas as nossas aflições. Então o salmista Davi, quando o coração dele foi assaltado pelo medo, a Bíblia nos mostra que ele buscou ao Senhor. E eu quero dizer a você, se você, como eu, às vezes sente medo, às vezes fica inquieto, às vezes o nosso coração se atemoriza diante de tantas e tantas situações que acontecem ao nosso redor, o convite da Bíblia Sagrada é que você realmente busque ao Senhor. Você só vai conseguir vitória sobre o medo quando você tiver uma vida de oração. Não é você orar apenas uma vez pedindo para Deus tirar o medo do seu coração, mas é você realmente entender que quanto mais você ora, quanto mais você busca, o medo, ele diminui dentro de você. Mateus capítulo 7, versículo 7, ele fala que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então este texto, ele vem nos encorajar a ter uma vida de oração, a buscar ao Senhor, a dobrar os nossos joelhos, a unir a fraqueza humana com o poder divino, a realmente nos humilhar debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, na certeza que esse Deus, ele vai ouvir também o nosso clamor. Eu não sei quais os medos que têm atacado o seu coração, mas eu quero te dizer que a única maneira de você superar todo e qualquer obstáculo é através da oração. Busque ao Senhor. Vamos orar neste momento? Pai,
Muito obrigado pela oportunidade de aprender com a sua palavra. Eu quero pedir que o Senhor venha despertar os nossos corações para que tenhamos uma vida de oração. Do mesmo jeito que o alimento é totalmente essencial para a vida, a oração também ela é importantíssima para o nosso espírito. Aviva a nossa alma para que possamos ter uma vida de oração e assim nós vamos ter vitória contra o medo. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.